vamos começar. Sejam todos bem-vindos, se estiverem aqui pela primeira vez. Se já estiveram aqui, vocês sabem que esse é o nosso curso flexível sobre vacinas. Nós somos a First Draft, somos uma organização global baseada em Nova York, Londres, Sydney, na Austrália, e nós construímos e elaboramos recursos e ferramentas para auxiliar organizações e as pessoas para que construam resiliência para lidar com informações que são falsas e desinformação em geral. Esse é um curso sobre desinformação a respeito de vacinas. Esse é um dos últimos cursos da nossa série, mas se vocês forem novos aqui, não se preocupem, esses cursos são autônomos, independentes, vocês podem encontrar nosso conteúdo online. Mais tarde eu vou mostrar para vocês onde encontrá-los. Hoje vamos nos concentrar em como publicar de forma responsável. Meu nome é Chardonnay Urbani, eu sou gerente de programas e parcerias na First Draft. Estou baseada em Nova York, no Twitter, meu contato é @cheurbani. Vocês podem entrar em contato comigo e mais tarde vou mostrar como contatar a First Draft e os nossos recursos. Mas essa sessão é a seguinte: hoje nós vamos cobrir 3 pontos. Vamos falar sobre como turbinar manchetes e o papel também das notícias e informações críveis dentro do ecossistema mais amplo de informações. Vamos falar sobre esse papel. Vamos falar sobre a pesquisa e como as pessoas processam a desinformação, e falarei sobre recomendações. Quando se trata de divulgar a desinformação, relatá-la, reportá-la, como poderemos fazer isso de forma responsável? Vamos falar, portanto, sobre o papel das notícias e como turbinar as manchetes, como se turbina manchetes. Vou falar sobre alguns exemplos e problemas que podem surgir relacionados a isso. Então, uma notícia muito interessante que saiu na NPR de Nova York no final do último mês, basicamente mostrando algumas análises, histórias conectando vacinas e morte, que tem um maior engajamento online. Vemos aqui uma forma de notícias mostrando alguns fatos, milhões de cliques, espalhando medo sobre a vacina que viralizam online. Histórias conectando vacinas e morte que aumentam o engajamento e verificando os dados por trás disso. E é interessante porque essa história veio de uma conversa com pesquisadores que saiu do NewsWeb. O NewsWeb é um serviço que pode ser utilizado para analisar que websites na internet estão obtendo maior nível de engajamento. Esses pesquisadores verificaram esses websites que estavam obtendo maior engajamento em relação à vacina, especificamente, e descobriram que quase todas essas manchetes conectavam vacinas e mortes. E uma das principais manchetes era essa aqui: um médico saudável morreu 2 semanas após receber a vacina contra a Covid-19, e o CDC está investigando o motivo. E eu quero mostrar para vocês o tópico desse artigo e ler um pouco dele para vocês, porque ele representa, eu acredito, um problema que nós vemos muito em relação à cobertura de vacinas em geral. Bom, o artigo diz que 2 semanas depois de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, um médico de 56 anos do sul da Flórida morreu em janeiro, possivelmente a primeira morte da nação ligada à vacina. As autoridades de saúde da Flórida e do centro do CDC, não é, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está investigando o papel da vacina na morte do Dr. Gregory Michael, um obstetra de Miami, e a família diz que tinha boa saúde. Possivelmente, a notícia diz que esta seja a primeira morte relacionada à vacina, mas aí se descobre que, na verdade, quando se busca evidências,
as autoridades não sabem qual papel, se houve algum, qual o papel da vacina em relação à morte desse médico. Então, quais são as alegações em relação às evidências? Essas alegações que aumentam o medo, que estão relacionados à vacina. E esse artigo, depois, emitiu uma correção, uma errata. E provavelmente vocês sabem que as erratas elas não recebem a mesma cobertura ou não recebem o mesmo engajamento do que aquela manchete que gerou todo o medo ou que gerou todo aquele frisson. Um outro fenômeno que nós vemos muito, e se vocês já estiveram aqui em outras sessões, vocês devem ter visto muitos exemplos disso, é que as manchetes, elas são muitas vezes são usadas fora de contexto e em capturas de tela, etc. Por exemplo, nós temos alguma notícia, uma manchete, desculpem, mais inócua, que é colocada ali dentro do corpo do artigo, mas nós vivemos nesse mundo hoje, não é, de memes, artigos constantemente compartilhados na forma de captura de telas, é muito fácil divorciar, digamos assim, o conteúdo dessa captura de tela da fonte original, o que torna difícil para aquela pessoa que está olhando para aquela captura de tela navegar até aquela fonte e verificar se o que está sendo apresentado, se aquela captura de tela é consistente com o conteúdo, com a fonte daquela notícia. O que isso significa? Significa que, como jornalistas, como pesquisadores, como pessoas que se comunicam a respeito da vacina, a respeito de saúde, nós temos apenas alguns momentos para acertar. Ou seja, as pessoas que buscam informações, elas verificam muitos conteúdos online, toneladas de conteúdos. Então, temos que ter muito cuidado para apresentar nossos conteúdos, as nossas reportagens. Então, temos pouco tempo para apresentar nossos conteúdos. Às vezes, o que acontece é que nós colocamos a nossa manchete e a manchete é a única coisa que alguém vê. E ela é retirada de contexto. Então, como divulgar informações sobre a vacina, desinformação sobre vacina de forma responsável e correta? Então, vamos falar um pouco sobre como processamos a desinformação e a pesquisa por trás disso, porque aí isso vai informar um pouco sobre as melhores práticas que nós podemos utilizar. Bom, anteriormente, quando falávamos sobre como reportar a desinformação e desmistificar os mitos e os boatos e as verificações, nós falávamos sobre o que chamamos de efeitos backfires, quando a tentativa de argumentar saía pela culatra, não é? As pessoas falavam sobre isso, essencialmente essa ideia de que quando você repetia uma alegação, as pessoas acabavam se lembrando mais dessa alegação. Ou seja, quando tentávamos desmistificar uma desinformação, um boato, ao repetir essa desinformação, esse boato, mesmo ao tentarmos desmistificá-lo, a gente acabava colando esse mito na cabeça de alguém. E também tínhamos essa questão de familiaridade, não é? E também essa questão de desafiar a visão de mundo de uma pessoa. Se você desafia essa visão de mundo, a pessoa dobra a aposta, ela acaba acreditando mais na sua visão de mundo. E também a questão da exceção. Quando você dá muita informação, você também acabaria fazendo com que a pessoa se retirasse do debate. Nós pensávamos assim, em relação à divulgação, à reportagem a partir da desinformação. Mas, recentemente, a pesquisa tem nos mostrado que não precisamos nos preocupar tanto com o efeito backfire. Eu apresento isso para vocês para que vocês talvez conheçam a questão do fact-checking já e a pesquisa a respeito da desmistificação de boatos, mas gradualmente os pesquisadores nesse campo começaram a
a pensar, a considerar a ideia de que talvez o efeito backfire talvez não seja tão poderoso quanto pensávamos antes. Não temos que nos preocupar tanto com o efeito backfire ao tentarmos desmistificar a desinformação. Bom, mas temos que pensar uma coisa nós sabemos, corrigir a crença não é a mesma coisa, infelizmente, não é a mesma coisa que modificar o comportamento. Eu recomendo que vocês verifiquem desses 2 livros, se estiverem interessados na pesquisa. Esse aqui, Health and Misinformation, a desinformação sobre saúde, é uma colaboração entre a Africa Check, Chequeado Full Fact, é um estudo muito importante que fala sobre desinformação na África, na América Latina, no Reino Unido, e também, muito importante, o Debunking Handbook, é uma versão mais nova, de 2020, tínhamos antes a Debunking Handbook, anteriormente, os autores John Cook e Steve Lewandowski falavam sobre o efeito backfire, e nesse de 2020, eles revisaram a sua pesquisa, revisaram essa questão do efeito backfire. Então, é muito interessante rever isso. E essas 2 pesquisas, esses 2 estudos falam sobre isso, sobre a questão de corrigir a crença e de modificar o comportamento, que não são a mesma coisa. Eles falam sobre essa questão do efeito da influência continuado. Se, por exemplo, vamos dizer que você descobriu que a sua mãe foi para um restaurante e ela não se sentiu bem, e aí você acredita que ela sofreu uma intoxicação alimentar, porque ela comeu alguma coisa no restaurante. Vamos dizer que depois você descubra que isso não aconteceu, não foi intoxicação alimentar que ocorreu. Talvez a sua mãe tenha tido uma gastroenterite ou apenas um caso de enxaqueca. Não foi uma intoxicação alimentar do restaurante. Mas você descobre mais tarde que você continua a evitar ir àquele restaurante, mesmo sabendo que o restaurante ou a comida não teve nada a ver com aqueles sintomas que a sua mãe apresentou. Ou seja, essa é a questão do efeito da influência continuada. Mesmo que você descubra a prova, a evidência, então a sua crença se modificou, mas o seu comportamento não foi modificado. Então, isso é importante ao tentarmos combater a desinformação, especialmente durante uma crise sanitária. Então, o que fazer? Que tipos de recomendações nós temos? Como nós podemos falar sobre a desinformação? Como nós podemos corrigir desinformações enganosas sobre vacinas e como isso pode ser eficaz ou efetivo? Bom, temos aqui algumas dicas prioritárias ou dicas-chave que muitas organizações principais têm utilizado para fazer a divulgação de forma eficaz. A primeira recomendação é: concentre-se nos fatos. Ao escrever sobre a desinformação, ou apresentar, fazer apresentações, ou vídeo-reportagem, qualquer formato que escolherem, quando falarem sobre desinformação, tentem liderar ou conduzir a partir da verdade, para estruturarem informações, estabelecendo as suas próprias condições, também colocando uma explicação da verdade, enquadrando essa abordagem da verdade, não é? Sendo a questão primária, voltando àquela ideia, por exemplo, das manchetes por meio de capturas de tela, com apenas alguns segundos para capturar a atenção de uma pessoa. Se a sua manchete tem a ver com a verdade, se você quer dar um pouco de contexto, se alguém vir aquela manchete fora de contexto, você tem que garantir que a informação seja o mais eficaz possível. Se você tem um artigo no qual a manchete seja algo do tipo, mito, apenas pessoas mais velhas
vão receber vacinas ou vão ter a doença. O que não faz é não oferece às pessoas com a informação correta rapidamente. A ideia por trás disso é, nesse cenário de informações rápidas, a ideia é dar a informação correta rapidamente. E não queremos repetir ideias falsas ou mitos. Esse aqui é um exemplo. Esse é um exemplo do Medical News Today, que tem essa pequena lista de mitos relacionados à Covid-19. E aí eles explicam a verdade. Por exemplo, por exemplo, cloro ou álcool na pele podem matar vírus no corpo, e aí tem a explicação. O que pode fortalecer isso da perspectiva visual é que o texto maior, em negrito, nesse artigo, é informação falsa. 2, por exemplo, apenas adultos e crianças estão em risco. Nós sabemos que isso não é verdade. E só se você ler com cuidado, você sabe que isso é um mito. Mas o risco aí é que você pode passar uma informação enganosa se a pessoa não ler todo o contexto. Número 2, isso é importante, ofereça uma explicação alternativa. Evite explicações simples, ou por exemplo, isso não é verdade. Explicações alternativas ajudam a preencher as lacunas de causa e efeitos. Não basta dizer, isso não é verdade. Elas podem dizer, ok, mas qual é a explicação se isso não é verdade? Um dos pontos interessantes que os autores Cook e Lewandowski que dizem no seu livro, The Debunking Handbook, é que a desinformação ela é pegajosa. Portanto, nós temos que dar uma explicação mais envolvente, mais convincente, clara e concisa, uma explicação. Ou seja, se você quer tirar aquela desinformação pegajosa de uma pessoa, a sua explicação alternativa, que vá preencher aquela lacuna, precisa ser clara e concisa e convincente. Você tem que dar uma explicação alternativa convincente. Isso que vai deixar a sua reportagem mais efetiva. Vemos aqui dois exemplos. Aqui à esquerda, da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, a ACCC, e do outro lado temos do Anchorage Daily News. E vemos aqui, eles estão fazendo aqui, eles criaram essa lista de impostores e de golpes relacionados à Covid, aqui na ACCC. Isso aqui não é verdade, eles criaram uma lista de golpes relacionados à Covid-19, aqui da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores. E aqui à direita, nós temos aqui, da Anchorage Daily News, temos um artigo que diz: o principal financiador do movimento anti-vacina ganha milhões vendendo produtos de saúde naturais. Ou seja, esse conteúdo de anti-vacina, ele é enganoso. E eles investigaram um dos principais financiadores, promotores desse conteúdo e demonstraram como essa pessoa, ela tem algo a ganhar a partir dessa desinformação que ela espalha, que ela dissemina, porque ela está ganhando com esses produtos ditos naturais. Então, ela ganha com a desinformação. Ou seja, isso é muito convincente, porque oferece uma explicação alternativa do porquê se está disseminando desinformação. Qual é o motivo disso? Número 3, mantenha as coisas simples, mas não tão simples. Bom, falamos muito durante a pandemia, e muitas pessoas relacionam a isso, é claro, é sobre esse conceito de muita informação, estarmos
de ser muito, do número de informações sobre a Covid-19 ser devastador, como lidar com tanta informação, como capturar as informações no meio de tanta coisa, que é informação demais, etc. Ou seja, quando queremos escrever informações ou notícias sobre a desinformação, uma das coisas que é verdade é que a verdade é mais cheia de nuances do que um mito ou a desinformação. E uma das armadilhas na qual caímos nesse campo de tentar corrigir a desinformação é que, ao tentarmos escrever sobre a verdade, a gente entra nos detalhes. E isso não é tão simples, né? A verdade é mais cheia de nuances, é mais detalhada. E é claro, se você não oferece os detalhes, então por que fazer isso? Se você acaba querendo apenas que a plateia ou o público confie em vocês como uma fonte verificada de informação. Isso é ótimo, porque as pessoas têm que confiar na sua instituição, seja você uma universidade ou veículo de mídia, é ótimo, mas como nós sabemos, existe muita desconfiança quanto à mídia ou instituições de elite. Então, se você não dá os detalhes, você pode acabar não ganhando ou não ganhando a confiança das pessoas. Então, é importante ganhar um equilíbrio nisso, de dar os detalhes, mas não ser muito, não ser demais. Então, os conteúdos visuais são muito poderosos para fazer isso. Por exemplo, vemos aqui um conteúdo visual que explica os méritos do distanciamento social, como uma pessoa que não sai, não vai ao café, uma cafeteria, ou que trabalha em casa pode ter um efeito exponencial enorme na proteção da sociedade. Ou seja, esses conteúdos visuais são muito poderosos. É isso que esse vídeo mostra. A seguir, em relação às teorias da conspiração, em geral, compreender a preocupação raiz de uma desinformação é muito importante. Falamos muito sobre isso na nossa sessão sobre estudos de casos sobre hesitação de tomar vacina e falta de confiança na vacina. Nós falamos sobre isso, vocês podem encontrar isso no nosso canal do YouTube, vocês podem encontrar esse conteúdo. E lá nós falamos sobre essas teorias da conspiração, que parecem muito loucas, não é? Mas mesmo nelas, parece haver um fundinho de verdade, ou talvez algum problema que seja razoável, alguma preocupação razoável. Geralmente, nessas teorias, tem alguma questão raiz com a qual nós todos podemos nos preocupar. Por exemplo, nós podemos ter essas linguagens condescendentes ou incendiárias, por exemplo, essas teorias das conspirações podem utilizar. Nós podemos ver isso aqui, essas manchetes chamando essas teorias de burras ou totalmente loucas ou bizarras. Isso funciona com pessoas que não acreditam nessas teorias da conspiração. Mas nós, como jornalistas, pesquisadores, nós precisamos pensar em quais são esses fundos de verdade, essas questões raízes, porque isso vai melhorar a sua comunicação com essas pessoas que acreditam nessas teorias. E nós vemos algumas questões que são legítimas da parte de algumas dessas pessoas. Por exemplo, a polícia de Londres, por exemplo, estava buscando um homem que aplicou uma vacina numa senhora, na sua própria casa, uma vacina falsa. E a polícia estava buscando esse homem, e a senhora recebeu uma vacina falsa na sua casa, e ainda esse homem cobrou 160 libras dela. Então, não poderia ter acontecido. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode solicitar a vacinação a domicílio.
teríamos que verificar isso. Não sei se pode se solicitar a vacinação a domicílio no Reino Unido, mas não seria algo tão fora do normal. Ou seja, quando se vê notícias disso ou pedidos disso de uma polícia de pessoas ou criminosos que estão aplicando vacinas falsas, é claro que isso pode levantar preocupações muito legítimas da parte do público, e faz parte do nosso trabalho só dizer que as pessoas são burras ou loucas ou bizarras de acreditar nisso. É importante entender que existem preocupações legítimas e que talvez isso esteja ligado a algumas dessas ideias. E também temos, de algumas dessas pesquisas, por exemplo, ligada ao Debunking Handbook, nesse livro, temos essa expressão, o sanduíche da verdade, em inglês, the truth sandwich. Ou seja, temos que pensar na verdade ligada a muitas coisas, como se fosse um sanduíche. Temos que avisar as pessoas sobre o mito, que é um rumor, um boato. Por exemplo, temos o fato, e aí temos que avisar o público. Vem aí um mito, vem aí um boato. Alertem o público, e aí expliquem a falácia, expliquem a mentira, e aí você embasa de novo aquilo com fato, e esse é o sanduíche. Os fatos seriam o pão que embasa esse sanduíche. Temos aqui um guia muito interessante sobre como reportar a questão das vacinas de forma responsável. Temos aqui os blocos de construção sobre como reportar e discutir as vacinas de Covid-19, coisas interessantes sobre como fazer esses relatórios, no bit.ly/reportingvaccines.